Oi, pessoal. Professor Rafael Sampaio aqui. Resolvi gravar um vídeo sobre uma coisa que me interessa muito e que acho que é muito útil para basicamente todas as áreas, né? Eu gravo mais vídeos sobre a área de pesquisa, mas acho que esse aqui cabe muito bem para servidor público, né? Para um governo, políticas públicas, serve para marketing, serve para uma série de coisas, que é justamente as ferramentas de Deep Research. Então, acho que elas têm um potencial muito grande. Então, eu estou escrevendo um artigo sobre inteligência artificial e deepfakes, pensando um pouco nas eleições, né? E aí, num certo momento, fiquei com algumas dúvidas. Aí eu pensei, então, quer saber? Eu vou fazer um deep research, aí eu vou aproveitar e gravar um vídeo falando sobre isso. Estou meio empolgado de gravar vídeos. Então, vou compartilhar aqui minha tela, que eu vou mostrar do zero até o momento da deep research, tá certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vamos lá. Então, eu queria, né? Todo mundo que já fez relatório sabe que os relatórios geralmente ficam longos, né? Então, principalmente do ChatGPT, do Gemini, facilmente fica 10, 20 páginas. E aí, às vezes, você quer uma coisa mais rápida, mais fácil, né? Então, o que que eu fiz? Eu entrei em quatro IAs que eu vou usar para esse exemplo, né? Que é ChatGPT, o Gemini, o Claude, com americanas, e a Qwen, que é uma IA chinesa. Todas essas fazem Deep Research, então eu vou usar as quatro para isso. Então, eu perguntei aqui para eles para todas as IAs, assim, ó, quero fazer uma deep research sobre deepfakes com IA e possíveis impactos na política de forma geral, eleições específicas. Mas, no geral, os relatórios são muito longos, me dê sugestões de como é que eu poderia pedir isso de maneira mais acessível. Como geralmente eu estou falando, né, nas aulas que eu dou, em outras coisas, eu gosto de ir fazendo, ir testando, né? Eu acho que a gente não pode ter medo de pedir para a IA fazer coisas. Bom, assim, obviamente eu tinha algumas ideias, né? Mas perguntei para as IAs, então, que tipo de relatório a gente pode pedir? Aí, por exemplo, ChatGPT aqui, ó, relatório orientado a decisões, relatório por cenários políticos, relatório baseado em incidentes. Então, repara que aqui eu estou tendo várias ideias de tipos de relatório que eu posso pedir. Aí, ó, relatório dossiê analítico, mitos e evidências, impactos institucionais, que eu achei interessante, né? Porque às vezes nessa coisa de, né, deepfake, né, dessas coisas que as IAs criam, vídeo, áudio e afins, a gente pode ficar muito focado só na tecnologia, mapa conceitual, comparativo entre eleições, formato de perguntas difíceis, relatório por públicos, achei até interessante, né? Aí aqui, por exemplo, o que que o Gêmeos sugeriu? Uma nota técnica, né? Um policy brief, um planejamento, um relatório de cenários, guia de detecção, perguntas mais frequentes. O Cloud, ele sugeriu, né, justamente um relatório mais executivo, né, um briefing analítico também, uma matriz de síntese comparada, relatório focado em lacunas, né? E o Quen, né? Adoro as IAs, que é excelente pergunta, Rafael. Obrigado, Quen. Vamos lá. Relatório em camadas, achei bem interessante, né? De você literalmente pedir as camadas, né? Um infográfico narrativo, aí por enquanto, os Deep Research não fazem, então achei que não vale tanto. A FAQ eu acho que é interessante. O que ele chamou de cenários prospectivos, um checklist, análise de metáforas, né? Aí, pô, aí o que que eu fiz? Eu fui selecionando cada um desses que me interessou mais e colei aqui num Word. Então, por exemplo, o que que eu fiz? Eu peguei os que eram meio parecidos, né? Relatório executivo, nota técnica, relatório orientado a decisões, e deixei isso tudo aqui no formato um. Aí depois a ideia de camadas, do briefing analítico temático, matriz de síntese comparativa, deixei tudo no 2. E aí, relatório de mapeamento de riscos, né, que eu acho que é interessante, que tem uma coisa meio de riscos, de incidentes, de cenários, né? Então, colei tudo aqui no 3. Eu deixei o 4 separado, como a questão institucional, e deixei o 5 o FAQ, né?
Aí isso aqui eu já posso usar? Não, ainda está meio confuso. Como vocês estão vendo, eu uso várias IAs, né, para alguma coisa, eu podia selecionar tudo. E aí eu escolho uma IA, digamos, mestre, a que vai tomar as grandes decisões. Nesse caso aqui, eu vou escolher Qwen como a minha IA mestre, porque o Qwen é um bom modelo e ele é bem aberto, bem gratuito. Então, para quem não está pagando nenhuma IA, não tem nenhuma assinatura, ele acaba sendo um bom modelo. Aí eu vou dar instruções, ó. Abaixo estão colados vários tipos de relatórios alternativos para Deep Research. Organize-os de um modo mais inteligível, inteligível garantindo que teremos ao mesmo tempo um relatório executivo com os pontos principais no começo, as diferentes análises de camadas e cenários no meio e o FAQ no final. Tome suas próprias decisões. O ideal seria até você acompanhar, né, cada uma delas. Tome suas próprias decisões para, para melhorar esse relatório final. Aí eu vou colar aqui, muitas vezes eu até coloco aqui um separador para ele entender. E aí não vou nem marcar a parte de pensamento para ir um pouco mais rápido, porque o Qwen 3 Max ele já é um bom modelo, mesmo sem usar a questão do raciocínio. Aí ele vai fazer, ó, então parte um, então ele vai organizar aqui para mim, né, como é que vai ficar esse meu relatório. Porque se você manda lá, tipo, faz um deep research e tal, ele geralmente devolve, especialmente o ChatGPT e o Gemini, coisa entre 15 e 20 páginas, e às vezes, assim, o objetivo que era resumir uma coisa acaba não sendo fácil de você ler. Então, por isso que eu resolvi fazer isso primeiro. Aí ele vai montar aqui para mim, e aí tem a segunda outra questão para Deep Research, que é quais fontes a gente vai usar. Aí eu coloquei aqui, ó, agora me sugira os tipos de fontes, voltei para outra página aqui do Qwen, né, que eu posso usar. Porque é um relatório, né? Então, ao mesmo tempo, eu quero fontes acadêmicas, eu quero relatórios de organismos internacionais, tipo Unesco, OCDE, deixa eu aumentar um pouco aqui. Unesco, OCDE, Banco Mundial. E aí eu fiquei na dúvida, será que notícias são uma boa ideia? Né? Eu já coloquei a língua aqui, né? Aí o Quen sugeriu, pega a Unesco, pega o Banco Mundial, blá, 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 literatura acadêmica. Aí é legal que aqui ele mesmo já vai colocando algumas palavras-chave, algumas revistas. Então, legal. Mesma coisa aqui para o Cláudio, sugeriu, né? Então a gente vai pegar aqui muitas coisas. Peraí, que eu estou ficando aqui na frente de onde eu preciso clicar. Aqui, organismos internacionais, mesma coisa, sugestões, e mesma coisa aqui para o chat GPT. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer, ótimo, vou voltar para o Qwen, que vai ser o meu modelo-chave aqui, meu modelo mestre. Ótimo. Agora, vou colar sugestões de fontes de várias IAs para nosso Deep Research. Sua tarefa é compilar isso num único, numa única descrição, pegando o que for melhor, pegando o que for melhor de cada modelo e evitando repetir fontes e afins. Em termos das palavras-chave, una todas de modo a maximizar a pesquisa. Maximizar a pesquisa. Pronto, vou aqui abrir e aí eu vou colar de todos. Então, aqui, ó, copiar, vou colar aqui, aí vou dar só uma separada aqui.
Vou copiar aqui do Cloud, colar aqui no nosso modelo mestre, aqui do Gemini, por que que o Gemini ficou de um jeito aqui com esse troço aqui no final? E não, não quero abrir. Ah, que legal, não, o Gemini não fazia isso antes, né? Isso, eu quero esse aqui, ó. Quero copiar a resposta, colar aqui no nosso modelo mestre, né? Pronto. E, né, já podia ter feito um outro Word, né? Podia, podia. Aí colar aqui e pronto. E aí eu vou deixar o Quen fazer o trabalho dele. Então ele vai ter o trabalho de organizar isso aqui tudo, né, como uma única coisa das fontes. Então, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar vários modelos, produzir vários outputs e depois pedir uma IA para juntar. Geralmente, o que eu gosto para juntar é o Gemini, é o Claude Opus, aí você coloca o mais top, né? Aqui eu estou fazendo mais rápido só para vocês verem, né? Você coloca o Gemini 3.0 Pro, o Claude Opus, né, que é o mais top, 4,5, ou se quiser o ChatGPT mesmo. Aí ele vai gerar aqui para gente, certo? E aí, por fim, a gente precisa gerar, então, o nosso pedido de prompt. Então, nós já temos as coisas principais que a gente quer, né? Mas eu vou mostrar um jeito de você ainda juntar isso num lugar que eu acho que é um dos melhores para fazer isso. Eu posso, na verdade, pedir para o próprio aqui. Na verdade, já está até meio preparado aqui, né? Então, na verdade, não está bem preparado porque, né, ele fez separado igual eu tinha pedido, né? É, então, eu posso usar o próprio, como é que eu digo, Qwen, né? Para fazer isso, mas geralmente isso eu gosto do ChatGPT, porque ele tem GPTs específicos para isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou abrir uma janela nova. Então, tá, ChatGPT, e vou mostrar como fazer isso. Mas, na verdade, eu vou só pausar aqui para achar o ponto e mostro aqui para vocês. Para vocês não vai acontecer nada, só vai ter essa quebra aqui e eu já volto para mostrar. Só um minuto aqui para eu achar o ponto certinho e vocês não terem que ficar esperando o vídeo para não ficar tão longo e tão chato. Voltei aqui. Então vamos lá. Agora eu adiantei aqui umas partes, tá? Mais rápido. Ó. Vamos lá, vou compartilhar aqui na tela. Então, o que que eu fiz aqui? Deixa eu tirar esse aqui da frente. Eu primeiro pedi para o próprio Max, né? Então, ó, não, tá. Esse aqui eu vou te enviar para colar. Né? Como era o nosso modelo mestre, né? Aí eu pedi, ó. Não, cadê? Eu, estranho. Ah, não, é porque eu peguei o chat errado do Queen. Não sei, vai ficar no YouTube errado assim. Então eu pedi para o Quen, então, né, que ele já tinha feito, que era o nosso modelo master, né, que está aqui. Vai fechar esse outro aqui, para eu não confundir mais. Aí a gente tinha pego, né, a parte inicial dos modelos de formato, né, do relatório, e depois das fontes. Aí eu coloquei aqui, ó, beleza, agora pega todo esse conteúdo e transforma você mesmo em um super prompt para pesquisa profunda, né? Aí o ruim quando você usa super, mega, é que depois ele coloca esse super, mega em tudo, mas assim, no sentido que para pegar uma coisa, né, juntando tudo. Aí, super prompt, né? Aí ele vai e fez aqui, eu copiei esse daqui deles, do Quen, ficou um prompt, acho que até bem razoável. Prompts de análise de busca profunda são realmente longos, né?
ele pegou aqui vários pontos que eu acho que são interessantes, né? Então, fiz aqui, só para ter uma noção, quando eu copiei do próprio Quen, né, essa primeira parte aqui do formato do relatório e depois das fontes, deu só isso, 7 páginas, né? E talvez esteja realmente um pouco over, né? E aí eu também testei no ChatGPT, né, mas em GPTs específicos. Então eu gosto desse aqui, que é o Prompt Professor, né? Aí eu joguei aquelas duas coisas, né, do Quen aqui e falei, ó, porque esse é um GPT especializado em fazer prompts, né? Então joguei lá, faça um prompt, mantendo o máximo das informações aqui, né? Aí, deixa eu ver se foi esse aqui. Não. E joguei nenhum, que é esse daqui, ó, que é o Deep Research Prompt Write Expert Mega Blaster, né? Que é um GPT especializado em prompt para Deep Research. Aí eu joguei aqui, né, aquela mesma coisa aquelas 7, 8 páginas, né? Aí ele foi e fez um prompt. Aí eu não gostei, eu falei, ó, refaça, você escolheu várias informações importantes, como os nomes da revista, palavras-chave e afins. Aí ele foi e fez de novo um novo, né? A vantagem que ele já coloca aqui, bacaninha, para você só copiar essa parte, né? E aí eu colei aqui esse último que ele fez. E aí eu achei que ficou esse aqui bem interessante. Tem um negócio aqui que eu achei estranho, que incidentes críticos, ele pegou esse Moldávia e Brasil. Aí eu, tipo, eu não achei que valia a pena separar isso, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colar junto ali com os exemplos da Argentina e Índia, né? Vou pegar aqui, ó, e deixar tudo junto. Deixar tudo junto aqui. Então, agora temos nosso. Opa, tirar essa parte aqui. Temos o nosso prompt de research, ficou ainda grandinho, né? 4 páginas. Poderia usar o do Quen? Posso usar qualquer um, né? Mas vou usar esse aqui para vocês verem, certo? Então, vamos selecionar tudo aqui, copiar, e agora vamos colocar nas ferramentas, né? Então, eu vou até fechar todas aqui, ó, mostrar para vocês do zero. Vamos usar essas mesmas 4. Então, vamos para as que mais demora. Por exemplo, o Quen. Então, o Quen tem a ferramenta de Deep Research, né? E aí a vantagem que ele, igual eu falei, é um modelo bem gratuito, bem aberto, né? Aí é bem fácil aqui, é esse aqui, ó, investigar a fundo. Cliquei aqui no investigar a fundo. Deixa eu ver o que que é esse avançado. Ah, avançado mais tempo, né? Aí vou colar aqui nosso prompt. Ele vai fazer umas perguntas em seguida, eu já mostro, né? Mesma coisa aqui, vamos fazer aqui no ChatGPT. Eu tenho o ChatGPT Go, que é aquele pago, mas mais barateza, né? Mas em teoria, né, não vai dar grande diferença. E aí eles traduziram Deep Research como investigar. Então basta eu clicar aqui em investigar, colar meu prompt e mandar ver. Aí vamos abrir os outros. Quando eu puder escolher, sempre pegar o modelo mais pro, que pensa, o modelo mais top. Igual aqui, por exemplo, está no rápido, vou selecionar o Pro, né? No caso do Gemini, aqui nas ferramentas, vou escolher o Deep Research, né? E vou colar aqui meu prompt. Aí vou seguir com ele. E por último, no Cloud. O Cloud não é muito conhecido por Deep Research, mas o Deep Research dele é um dos melhores, tá? Então, quem tem o Cloud com assinatura, infelizmente ele não abre no gratuito, eu recomendo o testar. Aí a mesma coisa, né? Vamos pegar aqui o melhor modelo, que é o Opus. Só tem a impressão que em algum momento eu falei como outra coisa em vez de Opus. Era esse aqui que eu queria dizer. Aí tem essas diferenças aqui, né? Você tem que acionar aqui o pensamento prolongado, né, para ser o mais top possível, né? E aí, na hora que você abre, tem duas diferenças aqui, porque tem esse busca na web, que é a busca simples.
e esse pesquisa que é o Deep Research, tá certo? Então você seleciona aqui, cola o texto, né? No Cloud, quando você cola um texto muito grande, ele faz isso aqui, normal, basta você mandar seguir. Aí a gente tem dois grandes modelos. Esse aqui, olha, então não conseguiu, que é do Gemini. Vamos então aqui, o ChatGPT. O ChatGPT, antes dele começar a busca profunda, ele sempre faz alguma pergunta, ele sempre tira alguma dúvida, ele sempre tenta tornar mais específico. Aqui, ó. Aí posso iniciar o relatório, mas antes poderia confirmar se deseja que ele seja entregado em partes ou ao todo. Entregue ao todo. Entregue tudo de uma vez. Alguma preferência para o idioma ou formato específico? O relatório deve ser em português do Brasil. Pronto, mandei. Aí o Quen, ele funciona na mesma lógica, de fazer perguntas antes, e você responde as perguntas. Ó, você funcionou o foco, blá, 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 mas há países que devem ser prioritariamente incluídos na análise comparada. Aí eu vou literalmente responder aqui, ó. Um, inclua esses mencionados e outros que parecerem interessantes na sua busca. As recomendações práticas devem mostrar apenas no contexto brasileiro? Não, contexto em geral. Na seção de respostas adicionais, você prefere ênfase em mecanismos legais, operacionais ou em parcerias multissetoriais? Parcerias multissetoriais. Aí basta eu dar Enter, né? Apertar clique, e aí ele vai começar a busca. O ChatGPT, então, já começou. E aí o Gemini que é o mais diferente, ó, gente. Ele, em vez de fazer perguntas, ele te mostra um plano que ele vai usar para pesquisar. Então aqui, por exemplo, ele está mostrando as 8 etapas que ele quer fazer. Se você concordar, você pede para iniciar a pesquisa. Se você acha que falta algo nesse plano, você clica aqui em editar o plano. Vou pedir para editar aqui o plano e pedir para mudar ali o ponto 5. E vou escrever o que que eu quero. No ponto 5, inclua outras organizações da sociedade civil brasileira e acadêmicas, outras organizações, vou colocar acadêmicas e da sociedade civil brasileira, como Desinformante, Data Privacy Brasil, Internet Lab e similares. Bom, aí, então, pedi uma edição, ele demora um pouquinho, dessa vez eu vou esperar aqui com vocês, para gerar um novo relatório, que é o tempo que ele está ali pensando, então ele está por trás ali, digamos, analisando como colocar isso no plano dele de pesquisa, né? E aí ele vai mostrar, a gente clica aqui no mais, ó, para ver, ó. Então a gente pediu aqui, aí, ó, blá, 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 ITS Rio, então incluiu outros aqui. Então, legal. Quando eu quiser, quando eu estiver satisfeito com isso aqui, eu clico em iniciar pesquisa. Aí é legal desses sistemas, vamos ver se o do Cloud perguntou alguma coisa. O Cloud também faz perguntas. Formato de entrega, final formato Word. Eu vou pedir formato Word, extensão aproximada para o relatório completo. Boa pergunta. 2, 10 páginas. Vamos ver se ele vai seguir. Vou colocar uma margem aqui, 10, 12 páginas. Aí, vamos aqui. E aí, vou colocar aqui, ele vai começar. O Gemini já está fazendo aqui as pesquisas, é até legal você ver os sites que ele está olhando, né? E o Gemini olha muitos sites. Mesma coisa aqui para o ChatGPT e para o Quay. Né? Tem até um outro que eu tinha até esquecido, lembrei exatamente agora, né? Que é o Perplexity, que é um site especializado em busca, né? Então ele também faz esse tipo de busca profunda. Geralmente você vai ter essa opção que ele chama de busca profunda.
Mas a opção que ele busca mais coisas na prática é essa daqui dos laboratórios. Não sei explicar muito bem a diferença, mas posso colar aqui meu prompt e mandar fazer. A diferença é que o Perplexity ele nem pergunta, faz perguntas para tornar mais específico e nem te mostra o plano que ele vai fazer, ele só vai tocando. Vamos colocar então aqui como um quinto diferente, né? O Perplexity.ai. Aí eu vou pausar aqui o vídeo para não ficar muito chato para vocês, porque alguns desses aí chegam a demorar 10, 15 minutos para ficar pronto. E aí eu vou aproveitar para colar a resposta deles. Em teoria, o Claude já vai fazer, mas no Word, para vocês terem uma noção do tamanho da extensão e como é que fica. Tá? Então, vou parar de compartilhar aqui a tela, dar um segundo pause do vídeo e mostrar para vocês, porque eu quis fazer ao vivo, né, para ter essa vantagem de mostrar que não fiquei fazendo tudo nos bastidores, né, até dar certo. E aí vamos ver juntos como é que vai ficar isso. Pausa. Então, voltamos aqui, vou já compartilhar com vocês direto os relatórios. Vamos lá. Tirar a tela. Então, primeiro do Perplexity, que eu adicionei de última hora, né? O Perplexity ele é especializado nisso, mas honestamente ele não é dos melhores. Para algumas buscas mais rápidas, eu até uso ele. Mas os relatórios de Deep Research dele, para mim, eles ficam meio devendo, assim, né? Mas, assim, para uma coisa rápida aqui, ó, por exemplo, você pegar os links, algo desse tipo, né? E dessa imagem deveria ser imagens, mas não é, né? Aí ele gera aqui o relatório com os links, né? E aí você pode baixar aqui para DocX, PDF, Markdown, né, e utilizar. Aí eu já baixei ele, e vamos fechando abas aqui no computador. O Quen, ele fez... ah, ah, o Quen ele faz e automaticamente ele mesmo gera um PDF, né? Então aqui um PDF até grande, 21 páginas, que para mim perde um pouco do sentido do que eu queria. E me lembra também que um erro bem grosseiro que eu fiz foi de não limitar, não pedir para limitar o número de páginas ou de palavras, né? Mas reparem aqui, não, que rapidamente a gente tem só do Quen 103 referências sobre o tema que a gente está estudando, né? Aí eu baixei, né, aqui do Quen, o PDF, do ChatGPT geralmente é um bom, né? Ele vai ficar, na verdade, tipo assim, né? Aí você tem que clicar aqui no final dele, nessa setinha, que é aí que abre essa opção aqui para você baixar. Aí você pode baixar em DocX ou PDF. Do geral, eu gosto do relatório do ChatGPT. Acho ele até melhor, via de regra, que do Gemini, né? Aí baixei ali também. O do Cloud, a vantagem é que ele é muito capaz de seguir os pedidos. Então, ele gerou um relatório assim bem honesto e bem menor que dos outros, bem mais direto ao ponto. Então, eu honestamente, se eu tivesse que pegar só um para ler, eu pegaria esse aqui do Cloud, que eu achei que está bem completo, sem estar excessivamente grande, né? Então, recomendo, né? Só com aquele detalhe que só pagando o Cloud Pro, né? Então, cento e tantos reais. O do Gemini tem uma coisa que é interessante, né? Que você, como eu já tinha até feito, mas né, acabei não salvando, ou melhor, tá aqui em algum lugar, mas assim, você pode exportar direto para o Google Docs, né? Não, que isso seja, nossa, que vantagem, mas você já pode mandar ele direto para o Google Docs. Aí reparem que é muitas fontes mesmo que pesquisa, né? Eu achei até que esse também ficou honestinho, assim, não tentando ser grande demais, tentando ir mais direto ao ponto, estão vendo? Não ficou grande demais, não. Aí tem até umas opções aqui que eu honestamente nunca uso, né? Por enquanto estão ruins. A do resumo em áudio é boa, né? É exatamente a mesma do Notebook LM, então você transforma isso num podcast, num resumo, para você entender o assunto.
E tem essa daqui de você transformar numa página da web. Mas honestamente vou até clicar aqui, mas eu acho que não vale muito a pena. Aí o que que eu fiz? Então eu gerei 5 relatórios. Posso ler os 5, posso ler o que eu achou, o que eu achei que ficou melhor, mas eu resolvi testar as próprias IAs. Então o que que eu fiz? Eu subi os 5 relatórios no Qwen, esperando que ele fizesse um relatório resumo dos 5. Mas eu acho que pelo tema, foi até bom, pelo tema ser um pouco mais espinhoso, ele falou, foi bem engraçado, né? Ele estava terminando, faltava as referências, ele estava começando a gerar as referências, aí ele travou e disse que era um conteúdo inapropriado, porque poderia ser uma pessoa tentando explorar isso, né, para coisa de deepfakes, né? Aí eu pedi para ele apresentar, ele começou a criar um outro relatório. Aí eu pedi para ele apresentar o original, mas honestamente eu acho que esse aqui não era o original. E aí eu então resolvi abandonar o Qwen. E aí eu fiz o teste em outras duas IAs chinesas que eu recomendo, que é essa Kimi.com. Subi aqui, né? Coloquei lá o modelo de pensamento e pedi para transformar, ó, esse relatório, aí dessa vez, né, eu coloquei o limite, ó. Então, em anexo estão 5 relatórios de Deep Research de 5 modelos, com o mesmo prompt. O objetivo é avaliar os pontos fortes e fracos e produzir um único relatório final que deve ter cerca de 4.000 palavras e seguir a estrutura dos relatórios originais, selecionando as referências mais citadas. Aí ele começou literalmente isso. Ah, Cláudio, pontos fortes, pontos fracos, ChatGPT. Então ele foi primeiro avaliando e aí depois ele me devolveu o relatório em si. E joguei nessa outra aqui que eu também gosto bastante, que é a Z.ai. Joguei os 5 lá, pedi para fazer, 5, 5, pedi para fazer. Aí ele avaliou bem rapidinho aqui os modelos, não falou muito sobre isso, já foi direto para os relatórios. O da como é que chama? Da Kimi ficou com 13 páginas. Se eu tirar até essa parte aqui de pontos fortes, pontos fracos, fica com 12. E o da Z.ai ficou com 9, mas nesse caso é uma vantagem, porque era exatamente o que eu queria. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 5 relatórios de Deep Research, eu tenho 2 resumos. Eu, na verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou ler apenas esses 2 aqui, que são os relatórios resumos. Eu já reparei que tem algumas coisas que só tem nesse aqui do Kimi e outras que só tem nesse aqui da Z.ai. Então, acho que dá para dar uma lida nesses dois, ver, e aí, né? Aqui eu fiz até do jeito mais difícil, né, gente. Você pode escolher uma IA, fazer tudo nela, né? Aqui eu mostrei de um jeito de fazer assim, testando várias IAs, depois fazendo todo um esforço para juntar. Então eu gastei bem mais tempo, mas você poderia fazer tudo isso em uma IA e fazer ganhando muito mais tempo. Ah, Rafael, então qual que eu uso, né? Você falou que o cloud é muito bom. Você não assina o cloud? Não precisa assinar, não é tão bom a ponto disso, né? O ChatGPT consegue fazer isso relativamente bem. Ah, não assina o ChatGPT, né? Gemini, o Gemini mesmo no gratuito, ele tem um deep research bem honesto, né? Ah, você não gosta muito do Deep Research? Testa o do Qwen, que é também razoável, vocês viram ali. E aí, com um, dois, mesmo sem gastar nada, né? Até inclusive o Kimi e esses AI tem Deep Research. Vocês podem depois dar uma testada, eventualmente eu cubro isso em outro vídeo. Mas eu só queria mostrar que dá para você fazer coisa meio grande e basicamente usar a IA para te ajudar em todas as partes do processo. Ah, não sei quais fontes deveriam ser. Pensei isso, isso, isso. Com 2 coisas, a gente fala, meteu muitas fontes, né? Ah, eu não sei que tipo de material, o que que eu devo pesquisar, o formato do relatório. A IA vai te ajudando. Então, aqui eu fiz um processo completo, do começo ao fim, e aí aqui eu tenho basicamente o que eu preciso para fazer o meu texto sobre o impacto, né, das deepfakes na, nas eleições, na política nesse ano, 2025, super, tudo super atual. Tenho relatórios, tenho artigos, tenho, né, publicações de, né, organismos internacionais, assim, ó, eu gastei muito porque eu quis fazer com todas, né? Mas isso tudo eu poderia ter feito em coisa de 15 a 20 minutos.
né? Aí chega o ponto que não tem como, né, substituir o pesquisador. Acho que é a hora que você lê esses relatórios, não pega uma nova IA, posso só isso aqui em 5 bullet points e bora para frente. Porque senão você não tem nenhuma retenção de conteúdo, tá certo? O objetivo do Deep Research é justamente rapidamente pegar muitas fontes, pegar um estado geral né, o estado da arte e rapidamente poder, né, ter uma noção sobre aquele assunto ou aprofundar alguma parte específica daquele assunto. Ok, gente? Então, vou parar aqui de compartilhar e vou encerrar o vídeo. Esse é um tipo de material similar ao que eu tenho gravado, então eu tenho algumas videoaulas gravadas com conteúdo assim específico para pesquisa acadêmica, né, videoaulas pagas. Então vou deixar também aqui na descrição do vídeo, né, para caso alguém tenha interesse dessas videoaulas que são mais completas e incluem a parte de prompts para Deep Research. Mas é isso, obrigado.